Tem um ingrediente nesse perfume que é basicamente e petrificadas ao longo de centenas de anos. E não, isso aqui não é clickbait. Hoje eu vou testar na minha pele um perfume que é um dos mais animálicos da Zoologist. Também um perfume que muita gente acha que é impossível de usar, até mesmo dentro de casa. Hoje eu vou falar do Zoologist Hyrax. Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou compartilhar minhas primeiras impressões sobre o Zoologist Hyrax. Vou falar sobre o perfumista por trás desse perfume, sobre o Hyrax, que é o animal que inspirou esse perfume, e sobre o Hyraceum, um dos ingredientes mais animálicos e desafiadores da perfumaria. Também vou borrifar o perfume na pele, vou falar como que é a saída do perfume, os primeiros minutos, também como que é a secagem depois de 1 hora, e nesse meio tempo vou ler alguns comentários que eu achei no Fragrantica, pessoal comentando sobre esse perfume aqui, sobre a reação deles. O Hyrax foi criado pelo perfumista alemão Sven Pritzkoleit. Ele é um farmacêutico de formação e também perfumista autodidata que trabalhou em mais de 30 perfumes para 2 marcas. A SP Parfums, que é a marca própria dele, com as iniciais do nome SP, e também 2 perfumes para a marca Zoologist. Um deles é esse aqui que estou falando nesse vídeo, é o Hyrax, e o outro é o Cockatiel, que é a Calopsita. Pelo que eu vi no Fragrantica, esse Calopsita é um pouco mais fácil de usar do que o Hyrax, que eu vou falar nesse vídeo. O Hyrax, conhecido também como damão do cabo, é um pequeno mamífero que parece um roedor, só que na verdade ele é muito mais próximo do elefante e do peixe-boi do que de qualquer roedor. Esses pequenos animais vivem em regiões montanhosas de alguns países da África e também do Oriente Médio. E apesar do tamanho pequeno desses animais, o Hyrax é um animal muito interessante biologicamente. E é exatamente o comportamento desse animal que dá origem a um dos ingredientes mais polêmicos desse perfume. O ingrediente-chave desse perfume, que é o Zoologist Hyrax, é o Hyraceum, conhecido também como African Stone. Ele é usado como fixativo no perfume. Pelo que eu vi na minha coleção, eu tenho outros 3 perfumes com essa nota. O primeiro deles é esse aqui, é o 1969 La Habana. O outro é o Papillon Salomé, perfume que eu gosto bastante de usar em casa. Ele tem um musk aqui, ele é bem animálico também. Muito bom. E por último, o perfume da Nishane, que eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar no card aqui em cima, é o Africa Oliphant, que também é muito bom. Bom, o Hyraceum é basicamente excremento petrificado, ou fossilizado. Ele é composto pela urina e fezes do Hyrax, que se acumulam no mesmo local ao longo de centenas de anos. E aquele excremento ele vai envelhecendo, oxidando, e no final das contas ele acaba virando uma pedra, uma rocha fedida. Daí vem o nome African Stones, ou pedras africanas. Na perfumaria, o cheiro do Hyraceum é descrito como uma mistura da civeta, do castório e da urina. E de acordo com o perfumista, o Sven, ele usou o Hyraceum natural em vez do sintético, que provavelmente deve ser mais barato, porque esse aspecto da urina, na verdade é um cheiro de urina com asfalto, que ele falou, ele só consegue esse efeito usando o Hyraceum natural. Com sintético ele não consegue. Mas um ponto interessante e importante de se falar sobre o Hyraceum natural é que nesse caso, os animais envolvidos eles não são impactados, eles não são machucados, ao contrário do que acontece com a civeta natural, por exemplo. Não vou entrar muito em detalhes aqui, mas um dos motivos da civeta natural ter sido meio que proibido na perfumaria é a crueldade que acontece com os animais nesse caso. Com o Hyraceum, os animais não são tocados. E por falar em civeta, eu ainda vou fazer um vídeo aqui no meu canal sobre esse perfume, que também faz parte do kit que eu comprei da Zoologist. Esse é o Civet, ou civeta, só que no caso aqui da Zoologist, eles usam ingredientes sintéticos, não tem civeta natural aqui. Agora sim, vamos ao que interessa. Vou finalmente borrifar o Hyrax na minha pele. Lembrando, esse frasco aqui é o frasco de 10 ml que eu comprei. Ele veio nessa caixa aqui, que está detonada, que o Canada Post detonou meu pacote. E nessa mesma compra, eu comprei outros 5 perfumes de 10 ml também. Eles vêm nesse kit aqui. E esses são os perfumes que eu comprei. Lembrando que eu já falei desse aqui, o Tyrannosaurus Rex. Então a minha ideia é fazer uma série de vídeos só falando desses perfumes aqui. Que na verdade eu escolhi cada um deles, e são os perfumes que pra mim são os mais animálicos, mais desafiadores dessa coleção.
Vou borrifar o perfume aqui na mão. Até puxando a blusa aqui para evitar qualquer problema. Já mesmo. Borrifador com defeito. Que beleza. Barulho que você não quer ouvir nunca. Tava emperrado, cara. Acho que arrumou agora. Cara, o cheiro já subiu. Nossa senhora. No começo eu achei que não era animálico. Pimenta preta. Cheiro de oud também. Não sei se tem oud na pirâmide, mas... cheiro bom, cara. Eu gostei do cheiro. Não tem nada assim muito louco aqui, não. Eu borrifei pouco. Vou borrifar de novo. É. Se você chegar muito perto, você sente. Cheirinho de esterco aqui. Gostei. Gostei do cheiro. Não sei se daria pra usar fora de casa. Não é um perfume pro trabalho, não é um perfume pra academia, de jeito nenhum. Imagina pro trabalho com esse perfume. Cara, é muito bom. É muito bom. É, cheiro de pimenta e oud. E é um pouco fecal. Bem pouquinho. Vou fazer o seguinte, enquanto eu espero a secagem do perfume aqui, vou esperar uns 40, 50 minutos, vou reagir a alguns comentários que eu achei no Fragrantica, falando sobre esse perfume. Sobre o Hyrex. Primeiro comentário que eu separei aqui. Essa é a primeira vez que um perfume quase me faz vomitar. No início é um animálico super forte, em seguida essa nota de cocô extremamente forte chega ao topo. Mas quer saber? Eu respeito esse perfume. Eu amo perfumes nojentos, animálicos, nojentos de novo, mas eu traço a linha no cocô, aparentemente. Então para essa pessoa aqui, tudo bem, o perfume ser animálico, não tem problema, civeta, castório, só não pode cheirar estercão. Cheirou estercão, é um não para ele, ou para ela. Segundo comentário aqui, literalmente cheira uma gaiola de hamster. O almíscar, ou musk, é mais parecido com o odor corporal, tem que dizer aqui sovaqueira, por isso não é tão usável. Então gaiola de hamster, eu vi vários comentários falando disso, né? Tinha cheiro de gaiola de hamster, não acho de jeito nenhum. Esse aqui também não curtiu muito, tem a cara de tristeza aqui, então é um não pra esse aí também. Próximo comentário que eu separei, chocado com ódio por esse perfume. Não sinto cheiro de esterco ou gaiola de hamster que todo mundo está discutindo. Talvez seja meu amor por aromas animálicos. Mas esse é adorável e quente. De couro, âmbar e claro, animálico. Eu recomendaria experimentar se você gosta de perfumes vintage mais antigos. Esse aqui é um dos poucos que gostou do perfume. Ele achou animálico e tudo, mas ele também discorda dos dois primeiros comentários, né, que eu separei aqui. Não acha que tem cheiro de gaiola de hamster, não acha que tem cheiro de esterco também. Eu acho assim que o oud no começo ele tem um cheirinho assim, um pouco de esterco sim, mas ele vai embora muito rápido. Pelo menos na minha pele. Aqui já sumiu já. E realmente tem uma cara assim de perfume vintage, verdade. Estou falando com as pessoas que gostam de usar isso. Então o recado aí do Aliminage, ou da Aliminage 06. Estou falando com as pessoas que gostam de usar isso. Você precisa de Jesus. Ai. Você precisa de Jesus. Próximo comentário aqui do Brett the Sniffman Heart 06. Isso cheira a fezes e suor. Eu estava me divertindo testando as amostras. E essa arruinou minha noite. Qualquer um que decida usar isso em público deve ser preso por perturbar a ordem pública. Não precisa ser preso porque está usando perfume animálico? Isso é maneiro. Próximo. Cheira como uma pessoa muito gostosa que se cagou. Assinado Sofia.
que é o cheiro de uma pessoa muito gostosa. Se cagou que eu entendo, a pessoa achou animálico aqui por conta do wood. De novo, eu não achei o wood assim tão forte não. Próximo comentário do Krishna2000. Esse aqui eu peguei do site brasileiro, do Fragrantica. Discordo de algumas coisas que o Bardo falou e outras sim. Bardo é outro cara que comentou primeiro nesse perfume. O perfume é muito animálico, cheiro de bicho molhado. Muito castório e civeta. Depois de alguns minutos fica um cheiro de estrume na pele. Merda mesmo. Mas eu continuei com ele sem tomar banho por todo o tempo. Esse deu uma chance, ó. Após uma hora o cheiro de estrume acalmou e ficou um âmbar e beijoim predominante. Mas o aroma animálico permaneceu. Cara, outro anósmico, então... Até comecei a gostar. Mas a pergunta é, sua companheira vai gostar? Acho que não. Ela reclamou, kkk. Será que a minha esposa vai gostar? Tenho certeza que não. Vou pegar a opinião dela depois desse vídeo. Muita civeta no aroma. Poderiam ter aliviado os animais, ou animálicos, e deixado o aroma mais comercial. Cara, Zoologist é uma marca de nicho, né? Eu acho que o que eles não querem com os perfumes da marca é fazer perfume comercial. Eles não querem vender nessa fora. É perfume pra chocar mesmo, que eles querem fazer. Resumindo, a pontuação do perfume não é baixa à toa. Oh my God, who the hell cares? Eu não comprarei esse perfume. Foi uma amostra original que eu usei de 2 ml. Pelo menos aqui ele experimentou um decante, né, de 2 ml. E realmente, quem não gosta de perfume mais artístico, como os perfumes da Zoologist, ou então não está acostumado com perfume desse estilo, recomendo comprar ou tentar conseguir, né, um decante de graça. Um decantezinho de 2 ml é suficiente para testar esses perfumes. Eu já sabia que eu ia gostar, então eu peguei o decante de 10 ml mesmo. Próximo comentário aqui. Eu estava tão animado para tentar isso. Grande erro. Eu sei que perfumaria é subjetiva, mas essa é a pior coisa que eu já cheirei. Admito que não tentei na pele, mas isso é porque quando experimentei um blotter, né, o papelzinho, fiquei fisicamente doente. Fisicamente doente. Quase vomitei e me senti enjoado por cerca de 30 minutos. Tive que sair do shopping para tomar um ar fresco. O mesmo aconteceu com minha amiga, embora ela só tenha cheirado a tampa. Pô, cheira pior que um zoológico. Eu tenho hamsters e sei o quão ruim eles podem cheirar, mas ao lado disso, a gaiola do meu hamster cheira a céu. Tipo, acho que é cheira a paraíso, né? A tradução aqui que foi ao pé da letra. Você pode realmente sentir o cheiro dos excrementos nesse perfume. Ele tem Hyraceum, que é basicamente urina e fezes do Hyrax fossilizados numa rocha. Falei no começo aí. Talvez eu tenha que experimentá-lo na pele. Pô, tem que experimentar na pele, pô. Para uma avaliação mais precisa, mas por enquanto, essa é a minha opinião sobre esse perfume. De novo, perfume a gente borrifa no papel para ter uma ideia, mas assim, perfume da Zoologist, por isso que eu tô borrifando sempre na mão e falando só de um perfume por vídeo. Perfume tem que ser na pele, perfume nesse estilo aqui. Se borrifar no papel, você não vai ter uma ideia boa do perfume. Para esse tipo de perfume assim, eu não confio em borrifar no papel. Próximo comentário, o penúltimo comentário que eu separei aqui. Esse é de longe o Zoologist mais animálico. É definitivamente construído em torno do Hyraceum, civeta, almíscar e âmbar. Isso fede literalmente, mas de um jeito bom. Se você estiver interessado, tenha paciência com isso. A melhor parte vem depois de algumas horas e dura muito tempo. O que parece para sempre. Pode ser assustador nas primeiras horas, mas prometo ter um grande final. Não compre às cegas, nem façam julgamentos rápidos. Verdade. É uma joia para os amantes de animais, mas um pesadelo para os outros. Eu vi comparações com fezes, virilhas sujas, halitose e outros. Halitose. Se você não está acostumado com esse tipo de fragrância, pode cheirar tudo isso. Mas se você estiver acostumado, não cheira nada disso. Bom, vê que essa pessoa aqui ela gostou bastante, né? Tem um sorrisão aqui com os 2 olhos de coração, gostou bastante, amou o perfume. Vários pontos que eu concordo com ele aqui. Que ele fala que fede, mas um cheiro bom, realmente. Acho que eu acho que não fede. Só um cheiro bom mesmo. E aquele comentário, né? Eu falei no vídeo do T-Rex também. Tem vários comentários no Fragrante que é nesse estilo. Tipo, fala um monte de coisa ruim. Aí termina com, mas de um jeito bom. Depois ele fala pra não comprar cegas nem fazer julgamento rápido. Isso eu também concordo. O outro cara lá, ele falou que testou no papel e não gostou. Testar no papel não vai funcionar com o Zoologist. Vamos pro último comentário aqui que eu separei. 10º comentário.
Peço desculpas ao T-Rex, eu fui muito injusto com aquele perfume. T-Rex é na verdade um animal doméstico. Percebi isso depois de cheirar o Hyrex. Esse é o perfume mais nojento que eu já cheirei na vida. Lembrando que eu postei um vídeo sobre o T-Rex recentemente, eu vou deixar um card no final do vídeo. Imagina um pub nojento... Cara, esse aqui tem que ler devagar. Imagina um pub nojento de terceira classe. A porta do banheiro do pub está quebrada. E não há mais porta. Ela está quebrada e não há mais porta. Os mictórios do vaso sanitário têm um problema de drenagem. Ou seja, os mictórios estão com mijo acumulado lá, está entupido. Eles estão todos cheios de urina. Um dos bêbados está lá dentro e ele se cagou todo. Mas ele continua bebendo. Importante. Bobagem. Cheiros mistos de álcool, fumaça, se misturam com todos os cheiros. O que é isso? Os velhos pisos de madeira do pub mostram o andar inferior, então não é só o banheiro tem um buraco para o andar de baixo. Há um celeiro lá embaixo. O cheiro das ovelhas e cabras no celeiro também sobem, né? Chega ao seu nariz. Esse aqui gostou mesmo do perfume. Eu percebo que esse não é um pub de terceira classe. Essa é uma hospedagem medieval. Não acabou. Ouço cavalos relinchando e fazendo batida de casco do lado de fora. E um rato morto está me roendo. Daí eu acordo. Cara, eu não sei exatamente para que servem esses balões aqui no Fragrante, aqui em cima da foto, né, do avatar, mas eu acredito que seja pessoas que curtiram o comentário. Você vê que essa pessoa tem vários balões em cima do avatar, então acho que o pessoal no geral gostou da opinião dele. É o melhor comentário aqui que eu separei, o mais completo, o mais detalhado. Então, resumindo, tem um cheiro de bar medieval, com cheiro de urina, álcool, um bêbado que se cagou, e ovelhas, e cavalo, e cabra. Provavelmente esqueceu alguns animais também, mas enfim. Bom, esses foram os melhores comentários que eu achei no Fragrante. Vou voltar pro vídeo agora. Bom, deu pra ver então aqui nos comentários do Fragrante que eu li sobre esse perfume, o Hyrex. Assim como o T-Rex, que eu falei no primeiro vídeo, perfume bastante polêmico. As pessoas geralmente elas gostam bastante ou odeiam bastante. Não tem ninguém em cima do muro, pelo visto. Muito bom. Bom, enquanto eu li os comentários aqui do Fragrante, que eu esperei mais ou menos 50 minutos, 1 hora, para secagem do Zoologist Hyrex, ver como o perfume mudou aqui na pele agora. Acho que ele ficou um pouco mais leve, o que é natural, né? O perfume geralmente ele é mais chocante no começo mesmo. Ficou um pouco floral também. Assim, nada absurdamente floral, mas tá parecendo um pouco agora. E o wood ficou mais levinho. Cara, muito fácil de usar. Assim, eu acho fácil de usar, mas eu acho ele mais fácil de usar, por exemplo, do que esse aqui, o Papillon Salomé, que eu comecei aqui um pouco antes, aqui no vídeo. Cara, cheiro muito bom, muito bom. Deu até vontade de experimentar os outros perfumes desse cara, da marca própria dele, da SP Parfums. Bom, para quem eu recomendaria esse perfume? Obviamente, para pessoas que gostam de perfumes artísticos, perfumes mais desafiadores, um pouco mais animálicos também, eu acho que pode ser uma boa. Essa marca, além desse decante aqui de 10 ml, o Travel Size, eles também vendem decantes menores, de 1,5 ml. Então, uma recomendação que eu daria seria, tenta experimentar os decantes pequenos, comprar ou ver se alguém que você conhece tem esse perfume, borrifa ele na pele e vê o que você acha. Eu não recomendaria comprar direto o frasco grande, de 60 ml. Mas eu não vejo esse perfume como perfume assinatura. Muito difícil usar esse aqui fora de casa, a não ser que sua assinatura seja um perfume para usar dentro de casa todos os dias, de segunda a domingo. Uma curiosidade sobre o Hyrex, da Zoologist, é que esse perfume tem uma das fórmulas mais caras da Zoologist. Isso se dá por conta do óleo de rosa turca e também da fava tonka, que eles usam aqui como ingredientes do perfume. Isso quem falou foi o próprio perfumista numa entrevista com o Victor Wong, que é o dono da marca. E nessa mesma entrevista do Victor Wong, que é o dono da marca e o diretor criativo também, junto com o perfumista, ele fala, né, o Victor, ele fala que ele se assustou com o custo inicial do perfume, quando ele recebeu o orçamento, né, com os custos dos ingredientes para poder fabricar o perfume. Ele acabou tentando convencer o perfumista a substituir alguns ingredientes mais caros por alguns mais baratos.
Então o perfumista ele alegou que se ele trocasse alguma coisinha no perfume, ele ia acabar escangalhando o perfume todo e que não ia ficar legal. Então acabou que prevaleceu aqui a fórmula original e conseguiu convencer o Victor Wong a manter. Uma rápida atualização sobre esse perfume aqui, o Zoologist T-Rex. Eu tinha comentado no vídeo que eu falei sobre esse perfume aqui, que eu ia usar esse perfume algumas vezes em casa, antes de usar ele fora de casa, né, para poder conhecer ele um pouco melhor, ver quantas borrifadas ia ser legal. Então eu acabei usando esse perfume aqui já, para sair de casa no último final de semana, fui na casa da minha cunhada, borrifei 3 vezes esse perfume aqui, 2 no peito e 1 no braço. Então 3 borrifadas eu achei bem mais tranquilo do que eu imaginava. Eu achava que esse cheiro ia empestear, porque eu apliquei o perfume logo antes de sair de casa, peguei o carro, né, dirigi quase 1 hora até a casa dela, perguntei à minha esposa, a Lorena, o que ela achou do cheiro. Surpresa zero. Ela falou que o perfume tinha cheiro de azeitona. Praticamente todos os perfumes animálicos da minha coleção, para ela, tem cheiro de azeitona, então nada de surpresa aqui. Mas está aprovado. Esse perfume que dá para usar ele fora de casa também. T-Rex. O próximo que eu vou usar fora de casa é o Hyrex. Então se você ainda não assistiu o vídeo que eu falei desse perfume, sobre o T-Rex, perfume bem animálico também, bem esfumaçado, bem sensado, só clicar no card aqui em cima para assistir lá. Bom, chegou até o final do vídeo, não esquece de dar uma curtida, dar uma hypada para o YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas que ainda não conhecem o meu canal. Assine o canal também caso não tenha assinado ainda, é completamente de graça, não paga nada. Deixe nos comentários aqui embaixo qual dos perfumes da Zoologist, vou colocar na lista aqui do lado, que eu ainda não falei. Você quer que eu grave vídeo aqui no meu canal? Você quer conhecer melhor? Fala também o que você achou desse vídeo, o que você achou desse perfume, tá com curiosidade de conhecer esse perfume. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.